Leon. E hoje eu estou aqui para mais uma mídia literária, e o livro dessa vez é Negrinha, de Monteiro Lobato, que com o decorrer do vídeo eu vou falar mais sobre os contos e agora eu vou prosseguir com a biografia. O nome era José Bento Renato Monteiro Lobato, nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté, que na época era província de São Paulo. Ele foi criado em um sítio, foi alfabetizado pela sua mãe, que se chamava Olímpia Augusto Lobato, e depois também foi alfabetizado por um colégio. Nessa idade, ele descobriu os livros da biblioteca de seu próprio avô, que se chamava Visconde de Tremembé, que ele era dono dessa biblioteca, que era dentro da própria casa. Aos 11 anos, em 1893, ele recebeu uma herança antecipada e acabou se mudando para o Colégio São João Evangelista. Aos 13 anos, foi reprovado em português, quando já escrevia para mais de 3 jornais. Aos 14 anos, dominava o inglês e o francês, e nessa idade também ele escreveu Rabiscado, que é conhecido como a sua redação mais antiga. A sua religião era o catolicismo, e ele é muito reconhecido pelas crianças devido à sua literatura, que é de fácil compreensão, e também da sua junção com a realidade e a fantasia, de estarem lado a lado. E pode-se dizer também que ele foi o precursor da literatura infantil no Brasil. Seu sonho era estudar em Belas Artes, mas, por imposição de seu avô de administrar os seus negócios, ele acabou estudando Direito na Faculdade de Largo de São Francisco. Seus contos infantis eram um instrumento de luta contra o atraso cultural na miséria do Brasil. Mesmo tendo ingressado na faculdade, ele seguiu colaborando com diversas publicações estudantis e fundou com seus colegas da universidade a Arcádia Acadêmica. E Lobato ele já era elogiado pelos seus amigos, pelos professores, devido ao seu senso crítico, seu senso de humor e seu estilo de originalidade. 2 anos depois também ele foi eleito presidente da Arcádia Acadêmica, e também ele foi onde ele colaborou com o jornal 11 de Agosto, onde ele escreveu sobre teatros. Ele atuou também como promotor público até se tornar fazendeiro após herdar a fazenda de seu avô, devido ao seu falecimento. Oi gente, eu sou a Milka do terceiro D e eu vou dar continuidade no que o João falou sobre a biografia do Monteiro Lobato. Com 29 anos, Monteiro Lobato recebeu a notícia do falecimento do seu avô, Visconde de Tremembé, onde ele acabou ficando herdeiro da fazenda de Bunqueira e que ele acabou se mudando para lá com toda a sua família. E começou a cultivação da lavoura. E com o dinheiro que ele conseguia por lá, ele comprou um externato em São Paulo, em Taubaté, onde ele dedicou o seu cunhado, ele deixou os cuidados do seu cunhado. E em 1912 nasceu seu terceiro filho, Guilherme. Onde ele já estava cansado da sua vida na fazenda, ele começou a se comercializar no viaduto do Chá, em São Paulo, com a sua parceria que era o Ricardo de Gonçalves. Em 1916, nasceu sua quarta filha, em fevereiro, a Ruth, onde estava se inicializando a colaboração da revista Brasil. Em 1914, como Lobato era fazendeiro, ele começou a sofrer bastante com as queimas dos caboclos, e nisso trouxe uma revolta para ele, e ele escreveu uma carta de indignação para o Jornal do Estado de São Paulo, que a carta era instituída sobre a velha praga. E nisso, o pessoal do Estado de São Paulo, do jornal, viu a valorização dessa carta. E essa carta provocou uma grande polêmica e que fez com ele continuasse a escrever esses artigos sobre os jornais. E logo em seguida, Monteiro Lobato muda para o Rio de Janeiro e prossegue sua carreira, onde ele acaba escrevendo O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E com isso, a partir disso, ele começa a escrever vários tipos de obras de diferentes estilos, e essas obras foram traduzidas em diversos idiomas. Meu nome é Thalita, do terceiro ano D. Eu vou estar dando continuidade do que a Milka estava explicando para vocês. Em 1927, reside por 4 anos nos Estados Unidos, missão diplomática. De regresso para o Brasil, inaugura várias empresas, como o petróleo e o ferro. Lobato escreveu 2 livros, O Ferro, em 1931,
e o escândalo de petróleo em 1936, onde mostra a busca de indústrias petrolinas independentes. Monteiro Lobato, por contrariar interesses de multinacionais por foi preso em 1941 no presídio de Tiradentes, onde ficou 6 meses. Lobato foi perseguido também pela Igreja Católica, pelo padre Salles Brasil, que denunciou um livro por ter escrito a História do Mundo para as crianças. Em 1947, escreveu a história de Zé Brasil. O panfleto se percorreu pelo Brasil inteiro, acusando o presidente Dutra de implantar no Brasil uma nova ditadura da era do Estado Novíssimo. Em 1948, foi vítima de um derrame. Seus personagens conhecidos são a Emília, uma boneca de pano, Pedrinho, que era seu personagem favorito, que lembrava sua infância, Visconde de Sabuga, a Cuca e o Saci Pererê, e outros personagens que fazem parte da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lobato, por escrever várias histórias infantis, ele escreveu também muitas literaturas, como O Choque das Praças, O Escândalo do Petróleo. Dando continuidade então aos contos, o livro possui 17 contos. Como foi proposto para a mídia, a gente se dividiu em 3, e os meus contos responsáveis foi A Negrinha, Bujo Muqueado, Drama da Geada, O Fisco, As Fitas da Vida e O Jardineiro Timóteo. Mas para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou falar sobre A Negrinha, que é a sua principal obra, e o Drama da Geada. A Negrinha é um conto que relata a história de uma filha de escrava, de senzala, que ela ficou órfã e ela passou a morar na cozinha da Dona Inácia, que ela foi escravizada. A Dona Inácia aplicava castigo nela, beliscões, e detalha muito bem isso na obra. Fala sobre a forma que ela maltratava a Negrinha. E a Negrinha nunca teve infância, foi sempre esse trabalho, essa maneira que ela tratava a Negrinha, a Dona Inácia, e também para ela ficava imposto para a sociedade como se ela fosse uma boa samaritana, que ela ia falar com o padre também, com o Senhor, e ele falava que a caridade é um dos melhores bens para se chegar ao céu, e também que ela já tinha o lugar do céu dela comprado, e era isso que ficava imposto para a sociedade. E tem um fato que acontece, que é o clímax da obra, que é quando as 2 sobrinhas de Dona Inácia chegam na casa dela, e elas chegam representando a burguesia. Chegam loiras, bonitas, vestidas bem e cheias de brinquedo. E brincando pela casa, a Negrinha viu aquela felicidade, aquela naturalidade que ela tem dentro dela, e ela pensa em brincar, mas a Dona Inácia já corta ela e ela já fica com aquele remorso. E tem outra cena que elas estão brincando na cozinha, e elas estão brincando com boneca, e a Negrinha não sabia nem o que era aquilo, não sabia nem o nome daquele brinquedo. E aí ela ficou tentada a brincar, e ela viu que a Dona Inácia não estava olhando para ela foi brincar, e aí dá todo um detalhamento que ela descobriu que ela tem alma, que ela descobre a felicidade, ela descobre a vida, o sentido da vida. E tem uma hora que a Dona Inácia chega e vê ela já fica com medo, já acha que vai ser aplicado vários castigos nela, só que por incrível que pareça, o coração da Dona Inácia amolece, e ela fala pode brincar, vai no jardim brincar, e ela fica surpresa, mas ela vai, ela nem contesta, e depois que ela descobre toda essa felicidade, as meninas, depois de um tempo, vão embora, voltam para a capital, e ela começa a ficar ela entra numa profunda depressão de saudade daquelas brincadeiras, ela perde o sentido da vida, e a Dona Inácia nem aplica mais tanto castigo assim para ser tão severa, e a Negrinha acaba morrendo de tristeza, de profunda solidão, por ela ter descobrido o sentido da vida e agora não ter mais isso. E tem um contexto histórico muito importante sobre a obra também, que está acontecendo a lei do ventre livre, que ele denunciou nesse livro que era proposto a liberdade, só que não era isso realmente que acontecia, como na obra
citada agora. Dando continuidade, então, o drama da geada é o segundo conto, que eu vou fazer um resumo, que é a história de um fazendeiro, que ele explorava muitas terras, conquistava muitas terras, e ele tinha muito medo de uma geada abalar a sua fazenda, que ele sofreu muito antigamente, agora que ele conquistou essa fazenda, a plantação, ele temia muito por uma geada. E aí ele ficou a madrugada toda esperando essa geada, e quando foram procurar ele de manhã, ninguém encontrava. Na hora que achou ele no meio da plantação, ele estava pintando as folhas de verde devido à geada que estragou toda a sua plantação. E isso meio que acabou com o sentido dele, que ele lutou por aquela fazenda e veio a geada, que é uma coisa natural, e acabou com toda a sua plantação. E ele enlouqueceu, e como eu falei, as pessoas viram ele pintando as folhas de verde. Então, gente, eu vou dar continuidade aos contos do Monteiro Lobato, do livro Negrinha, e eu vou contar a história da policetemia da Dona Lindoca. E nessa história relata a vida de uma mulher com 37 anos, que era casada e tinha filhos e tudo mais, porém ela não tinha uma vida feliz. E nisso conta que ela desconfiava bastante do seu marido, até que um certo dia ela encontrou um lencinho perfumado no bolso do seu marido, e ela começou a desconfiar mais ainda, porque ele não era acostumado a usar perfume. E nisso tudo gerou uma certa maior desconfiança. Até que um dia, no decorrer da história, ela começa a expressar que ela sentia um mal-estar. E ela começa a ir à procura de médico. Até que ela encontra e ela é diagnosticada com uma policetemia. E nisso tudo, o marido dela estava presente quando o médico falou sobre a doença, e ele começou a se sentir meio que culpado com tudo que estava acontecendo, né, com ela. E ele começou a mudar o jeito dele, começou a tratar ela muito bem, e ela começou a se acostumar com esse jeito novo dele, até que um certo dia o médico conta para ela que ela não está mais diagnosticada com essa doença e que ela está curada. E nisso tudo, ele muda, volta ao normal, do jeito dele, e ela fica mal acostumada. E essa é a história do conto da policetemia da Dona Lindoca. Então, eu vou dar continuidade aos contos. E agora eu vou falar sobre o conto da Dona Expedita, onde relata a história de uma mulher, que ela sempre mentia que ela tinha 36 anos, só que ela falava isso em toda entrevista de emprego que ela estava atrás, né? Até que um dia, na história, fala que ela conseguiu encontrar um emprego que ela achava que era muito bom para ela, que oferecia 400 mil réis para cuidar de uma pessoa encamada. Nisso que ela vai atrás, que ela acha maravilhoso esse emprego, ela descobre que foi um engano, que ele só oferecia 40 réis por isso, por ficar com uma pessoa encamada. E ela ficou triste com isso, só que ela não desistiu. E ela anunciou o seu trabalho em outro lugar, que só anunciava coisa sobre doméstica. E nesse lugar acabou aparecendo uma moça alemã, onde ela descrevia tudo o que a Dona Expedita queria, que, moradia no emprego, final de semana, tudo que a Dona Expedita achava que era bom para ela, como doméstica, a moça falava. Só que no final de tudo isso, que a moça pergunta onde que estava a fazenda dela, que a moça acaba indo atrás do emprego, ao invés dela oferecer a vaga do emprego para a Dona Expedita. E nisso faz que a Dona Expedita fica muito chateada. Negros. O narrador e seu amigo Jonas passam a fazer uma viagem a cavalo para o interior. Na casa de Adão, um ex-escravo, onde na sua casa ele oferecia um espaço simples que ele oferecia um repouso, um descanso para eles. A facada imortal, ela trata-se de um cérebro de golpe que Idalicio Arigaboia deu ao seu amigo Raul, onde chamava-se na época a facada de empréstimo, que fazia sem a intenção de não pagar. O golpista era conhecido por faccista
E dali ele consegue arrancar um empréstimo de Raul, onde ele acaba mexendo com a vaidade e seu amigo se sente mal.